Muitas vezes, o não aceitar o comportamento dos pais pode criar um fator limitante na relação e um bloqueio para a vida adulta. Essa é uma questão profunda e muito real, especialmente quando a pessoa já é adulta, mas ainda vive sob o impacto direto das escolhas, limites ou disfunções dos pais. Por isso, vou trabalhar esse tema por camada. Primeiro, entender o que não aceitar significa. Segundo, o ponto central: diferenciação é diferente da rejeição. Vamos lá para o primeiro. Entender o que não aceitar significa. Muitas vezes, não aceitar não é birra, é lucidez. A pessoa pode não aceitar por quê? Os pais invadem, controlam ou desautorizam. A dependência emocional ou financeira forçada. Os pais sabotam a autonomia, decisões ou crescimento. Existe culpa, manipulação ou vitimização constante. Nesse caso, o problema não é a falta de aceitação, mas a falta de diferenciação emocional entre gerações. Que aí a gente vai para o ponto central. Diferenciação não é igual a rejeição. Para a vida adulta acontecer, a pessoa precisa fazer um movimento interno. Meus pais são assim. Isso explica, mas não governa a minha vida. Quando isso não acontece, a relação amorosa fica travada. Decisões importantes são adiadas. A pessoa vive em modo de sobrevivência. O adulto nunca assume totalmente o próprio lugar. A relação sofre porque o parceiro sente que está disputando o espaço com os pais. Vive dentro de um sistema que não escolheu. Não consegue construir um nós real. O que pode e deve ser feito? Primeiro, separar 3 coisas diferentes. Aceitar os pais como são, realidade. Concordar com o comportamento, não é obrigatório. E permitir interferência. Você vai fazer essa escolha de forma consciente. Aceitar não é permitir abuso, invasão ou estagnação. 2. Assumir responsabilidade adulta. Enquanto a pessoa diz, não consigo porque os meus pais, ela ainda está psicologicamente infantilizada, mesmo que trabalhe, estude ou tenha filhos. A virada acontece quando ela diz, isso me afeta, mas eu decido como viver. Sem essa virada, nenhuma relação amadurece. 3. Estabelecer limites claros, mesmo com culpa. Limite dói, culpa aparece, mas limite é o preço da liberdade. Exemplos de limite adulto. Essa decisão é minha. Não vou discutir isso. Não aceito esse tipo de fala. Vou fazer diferente. Se não há limite com os pais, o limite cai sobre o parceiro. Quando isso vira um fator limitante na relação. A relação entra em impasse quando um quer avançar, o outro está preso. Um vive projeto de futuro, o outro vive justificativa. Um assume riscos, o outro teme romper lealdades invisíveis. Neste ponto, há só 2 saídas reais. Primeiro, a pessoa faz o processo de individuação e a segunda, ou a relação fica pequena demais para a vida adulta. Amor não cura imaturidade emocional. Se você está do lado de quem espera, você não deve ser terapeuta, ser salvadora, ser paciente infinita. Você pode nomear o problema com clareza, dizer o que precisa para seguir, observar ações, não promessas. Ações e não palavras. Crescimento se prova em atitudes, não em discurso. Em linguagem direta e honesta. Quem não resolve o lugar dos pais não consegue ocupar o próprio lugar no mundo. E quem não ocupa o próprio lugar não sustenta parceria,
não constrói futuro, não vive a própria adultez. Se você entendeu esse vídeo e cai muito bem para a sua realidade, você teve um despertamento e quer entrar nesse processo de individuação e entender um pouquinho mais o que seria isso, comente aqui que eu posso te ajudar.